mais uma vez aqui compartilhando a palavra dele. Convido aos amados irmãos a abrirem as suas Bíblias lá em 1 Crônicas 12, vamos ler 23 e depois leremos o 32. Diz assim a palavra de Deus: E estes são os números dos chefes que estavam prontamente armados para a guerra e vieram para Davi em Hebrom, para transferir o reino de Saul para ele, de acordo com a palavra do Senhor. Agora, verso 32. E dos filhos de Issacar, os quais eram homens que tinham entendimento dos tempos para saber o que Israel deveria fazer, os cabeças deles eram 200, e todos os seus irmãos estavam sob o seu comando. Amém? Podemos sentar, porque o nosso irmão Hermélio fez uma oração linda. Amados, como é que é esse negócio aqui? Logo após a morte do rei Saul, Davi vai para Hebrom e se estabelece ali. E a única tribo que fica com ele é a tribo de Judá. Só que Saul tinha um filho, o nome dele era Isbosete. Ele vai para Manaim, estabelece Manaim como capital, e todas as demais tribos o acompanham. O que acontece aqui? Davi reina por 7 anos e 6 meses em Hebrom. E depois de mais ou menos uns 2 anos que Isbosete está, agora sim, que Isbosete está governando, ele morre, né? Ele é assassinado por 2 de seus generais. E logo depois, a seguir, Davi é consagrado, separado como rei de todo Israel, como estava predito, como deveria ser. Por isso que o texto diz, segundo a palavra do Senhor. Nessa transferência de poder, ou seja, Davi sendo coroado como rei de todo Israel, vão até Davi, lá em Hebrom, todos os demais generais que não estavam com ele. E todos esses generais poderosíssimos, com as suas tropas, com seus exércitos, se apresentam para Davi dizendo, a partir de agora vamos apoiar o seu governo. E você passa a ser ossos dos nossos ossos, né? Foi a expressão até que foi usada. E Davi começa a reinar em Hebrom, mas com todo o exército consolidado. Agora, no texto que nós lemos, se vocês forem ler todo o texto do capítulo 12 de 1 Crônicas, vocês vão ver uma coisa interessante. Ali está sendo elencado toda uma força militar que estava se voltando para Davi para apoiar o governo dele. E ali fala dos seus generais, fala dos exércitos poderosos, né? Das tropas que se alinham ali, cada uma com a sua própria característica. Você tem uma tribo cuja figura deles, o rosto deles parecia como de um leão. Tinha gente ali que era treinada com a funda e atirava a pedra com uma precisão tremenda. Tinham pessoas ali, né, que tinham seus talentos para a guerra. Mas acontece algo estranho aqui, não? Que no meio de um texto que declara toda uma força militar, aparecem 200 camaradas da tribo de Issacar. E o texto diz que eles tinham um talento, que era o de entender o tempo em que viviam e saber para onde que Israel deveria ir. 200 homens. Tribo de Issacar também era guerreira, exército, uma tropa poderosa. Foi a tribo de Issacar que ficou ao lado de Débora e Baraque. Entende? Então, mas esses 200 são mencionados aqui como peixes fora d'água. O que 200 homens que entendem
dos tempos estavam fazendo no meio de uma apresentação de exércitos. O que esses camaradas que teoricamente não tinham a habilidade para a espada, mas tinham uma habilidade imensa, um dom precioso de conhecer o seu tempo e saber, como o texto diz, e saber para onde Israel deveria ir, por que eles são mencionados dentro desse contexto bélico, onde só a força importava? E isso chama a minha atenção, e com certeza chama a atenção de qualquer pessoa que lê o texto, porque quando a Bíblia faz esse tipo de coisa com a gente, ela só tem uma intenção: chamar a nossa atenção. Mostrar que aquilo ali é relevante. Nós temos um monte de tropas se apresentando, talentosíssimas, guerreiras, gente que não tinha medo, mas aparece 200 camaradas no meio deles, cujo talento era só entender do tempo em que viviam. E é sobre isso, irmãos, que eu gostaria de meditar nesta manhã. A relevância, porque já que o texto nos aponta para essa direção, então vamos prestar atenção nessa importância, nessa relevância que a palavra de Deus nos mostra. E aí surge uma pergunta. Da mesma forma que aqueles 200 homens que tinham esse dom eram importantes a ponto de Davi os colocar no seu staff, porque o texto não fala em nenhum momento que eles não foi dada importância para eles, né? Eles estavam ali, eles foram aceitos, e o trabalho deles era importantíssimo, porque toda a estratégia de Davi era baseada no entendimento destes homens. E aí eu pergunto, e é uma pergunta para todos nós cristãos, é fundamental para nós, cristãos, todos cristãos, não importa se o camarada é pastor, o que ele seja, é fundamental para nós cristãos nos tornarmos entendedores do nosso tempo presente? E eu vou deixar Jesus responder isso. Agora nós vamos para o nosso texto base, que eu vou pedir para o Igor colocar na tela, que é Lucas 12, e vocês vão ficar com as suas Bíblias abertas nesse texto. Lucas 12, a partir do verso 35. Vamos abrir nossas Bíblias ali. Lucas capítulo 12, a partir do verso 35. Diz assim o texto sagrado, irmãos: Estejam cingidos os vossos lombos e as vossas lâmpadas acesas, e sede vós semelhantes aos homens que esperam que o seu Senhor retorne das bodas, para que quando ele vier e bater, eles possam abrir-lhe imediatamente. Abençoados são aqueles servos que, quando vier o Senhor, os ache vigiando. Em verdade eu vos digo que ele se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Verso 38. E se ele vier na segunda vigília, ou vier na terceira vigília, e assim os encontrar, abençoados são estes servos. Verso 39. Mas sabei isto, que se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, ele teria vigiado e não teria permitido que arrombasse a sua casa. Por isso, estai vós prontos também, porque o Filho do Homem vem em uma hora que não penseis. Agora vamos pular para o verso 54. Pulando agora no texto, mas para o verso 54. E ele também dizia à multidão: quando vedes subir uma nuvem do oeste, imediatamente dizeis: lá vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis: haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, podeis discernir a face da terra e do céu, mas como não discernis este tempo? Jesus acabou de responder nossa pergunta. É importante para nós, como igreja,
sabermos do nosso tempo, conhecermos as nuances, as coisas que estão acontecendo, não é só tão importante como ele classifica a sua audiência em dois grupos: os abençoados e os hipócritas, ou dissimulados, que é a mesma coisa, só ir para o dicionário. Hipócrita e dissimulado é a mesma coisa. E por uma questão didática, eu vou usar a expressão dissimulado. Então nós temos os abençoados de um lado, que são aqueles que prestam atenção no tempo, e temos os dissimulados do outro, que não se preocupam tanto assim. E aí, queridos, nós vamos trabalhar no que Jesus acabou de nos dizer agora e tentar entender, né, os lances desse texto. Os abençoados. Quem são esses camaradas? No verso 35 e 36 diz assim: estejam cingidos, fiquem com suas Bíblias abertas no texto, por favor. Estejam cingidos os vossos lombos e as vossas lâmpadas acesas, e sede vós semelhantes aos homens que esperam que o seu Senhor retorne das bodas, para que quando ele vier e bater, eles possam abrir-lhe imediatamente. Amados, o abençoado, ele tem como primeira característica, ele entende a urgência do momento. Ele compreende que esse momento é um momento urgente, é premente. É um momento que você tem que colocar toda a sua atenção nele e buscar saber o que está acontecendo. Então, essa pessoa que o próprio Senhor denomina como abençoado, tá? É um bom observador, porque ele compreende isso. Ele não perde tempo com os embaraços dessa vida, ele está atento aos 9 sinais que Jesus deixou no seu sermão escatológico em Mateus 24. Sabiam? Tem 9 sinais lá que Jesus escancaradamente colocou para nos guiarmos por eles. 9 sinais. Quais são esses sinais, irmãos? O engano. O engano é o primeiro deles. Precisamos compreender que estamos vivendo em um momento onde o engano, ele aflora, ele nasce da terra, onde o engano tem dominado os púlpitos, onde o engano tem entrado nas igrejas e entrado na vida dos santos. O engano está afastando um monte de gente do evangelho. O engano está esfriando a fé de muitas pessoas. O engano. E Jesus fala para a gente tomar cuidado com o engano. Cuidado, não se enganem, não se deixem enganar. E nós não estamos atentos a este sinal. O outro sinal são as guerras. É interessante que nessa lista que o Senhor Jesus nos dá, tirando apenas 2 sinais, os outros 7 existem desde que o mundo é mundo. E guerras é um sinal do tipo. Desde o início houve guerras, mas a intenção de Jesus não é que nós olhemos para o sinal, mas que nós compreendamos. Por isso você tem que entender o seu tempo, a progressão dele. O número de conflitos que existem hoje no mundo, nesse exato momento, já são 136 conflitos. 136 conflitos acontecendo neste exato momento. Tem guerras que nós nem sabemos aonde estão acontecendo. Lá no Mali, né, no Iêmen, porque a visibilidade maior está para a guerra da Ucrânia. E esta semana deve começar mais um novo conflito, e dos grandes. Estados Unidos, junto com Israel, contra o Irã. Toda a força militar americana está lá nesse exato momento. E provavelmente, segundo os analistas, essa semana estoura essa guerra. Aí nós vamos ter 137. Terremotos. O número de tremores de terra tem aumentado assustadoramente. Fomes. A fome, por conta das guerras, tem tocado multidões. Nós temos
etnias inteiras, como os curdos, por exemplo, que não têm pátria, no meio do deserto, vivendo na dependência de ajuda humanitária. Perseguição religiosa, essa aqui é interessante. Perseguição religiosa sempre aconteceu. Mas pouca gente olha estatística, né, irmãos? O século onde se matou mais cristãos em toda a história da humanidade foi o século passado. Só na última metade do século passado. Só estou falando dos últimos 50 anos do século passado. Tá? Nós tivemos cerca de 13 milhões de cristãos mortos. 13 milhões de cristãos mortos. Das mais diversas maneiras, onde a crueldade era o requinte do momento. Perseguição religiosa. No Brasil não tem isso. Será? Nós já temos notícia de pastores presos porque estavam pregando o evangelho numa praça pública. Nós já temos igrejas invadidas por grupos radicais. Brasil, irmãos. Tanta coisa acontecendo no Nordeste que nós não temos a menor ideia, porque nós estamos aqui na região Sudeste. Para que me preocupar com o Nordeste do país? Multiplicação da iniquidade. E como consequência, o amor se esfriando. Será que a iniquidade se multiplicou tanto assim? Nós não temos mais valores morais, todos por terra. A família foi dissolvida. A igreja, o baluarte da fé, hoje está comprometida. Multiplicação da iniquidade. A normatização do pecado. A normatização de todas as coisas erradas, onde o errado virou certo agora. E poucas pessoas combatendo isso, porque o pecado agora não é mais pecado, não é mais abominação, é um erro cometido. É assim que ele é tratado. Os dois últimos sinais falam da pregação do evangelho por todo o mundo. E o texto de Mateus 24 termina com Jesus dizendo assim: quando este evangelho for pregado por todo o mundo, então virá o fim. É o último sinal antes de descer a cortina. Aí você vai falar assim, mas somos 8 bilhões, existem regiões inóspitas, mas nos esquecemos que a tecnologia está aí. E hoje, lugares inóspitos estão sendo alcançados por apenas um cartão de memória, que é colocado no telefone, onde toda a mensagem do evangelho é pregada. Hoje, o rádio, que antes era apenas o único instrumento, nós temos hoje todas as mídias televisivas, nós temos o YouTube, nós temos todos os canais que estão diversificados pelo mundo todo. Tem gente lá no Nepal que tem acesso à internet, e eles têm acesso à internet, e eles estão ouvindo a mensagem do Evangelho. Todas as etnias estão conhecendo a palavra de Deus. Eu queria fazer um parênteses aqui. Igrejas pequenas como as nossas, a nossa aqui, existem zilhões delas espalhadas aí pelo Brasil afora e pelo mundo, né? A nossa igreja já pregou para cerca de 91 mil pessoas, mais do que um estádio do Maracanã cheio, de um Fla-Flu, por exemplo. 91 mil pessoas. Eu falo, mas como, Cleiton? Porque desde 2019 nós temos investido nas mídias e nós alcançamos esse público, ouvindo a mensagem do Evangelho, os ensinos da palavra que são colocados aqui. Na eternidade vai ter muita gente lá que foi salva por este trabalho aqui, como o trabalho de outros irmãos. E esse dado que eu estou dando para vocês não é meu, é do YouTube, é ele que me fornece. E o surgimento do anticristo. O surgimento do anticristo, ele virá num momento onde a apostasia estará tomando conta de todo mundo, e a apostasia já começou há bastante tempo. Igrejas inteiras estão abandonando a Bíblia. Pastores estão pregando um evangelho vazio, errado. E o anticristo vai surgir
depois desse sinal chegar ao seu ápice. A grande tribulação, meus irmãos, está se aproximando para nós crentes. É grande tribulação para nós. Para eles, não. A Bíblia diz que eles vão comprar, vão vender, vão casar, vão se dar em casamento. Vida normal para eles, mas para a igreja não. A igreja será perseguida, e perseguida com requintes de crueldade. A Bíblia diz que nós seremos odiados de todos no mundo. É o que a Bíblia diz, não é o que eu estou falando. Estes são os sinais que o Senhor Jesus colocou para nós. E estão ali, escancarados para qualquer um de nós nos nortearmos por ele, mas não fazemos isso. A segunda característica que nós temos de um abençoado, lembrando que o abençoado é aquele que presta atenção no seu tempo, eles são cautelosos e cuidadosos. Olhem só o verso 37 desse texto que nós lemos. E o texto começa assim: abençoados são aqueles servos que quando vier o Senhor os ache vigiando. Em verdade eu vos digo que ele se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirás. O que vai acontecer com a igreja quando ela subir, irmãos? Jesus é quem vai nos servir. Que honra maior do que essa? O Deus Todo-Poderoso é quem vai nos servir. É o que a palavra dele fala. Esses servos tomam cuidado, não cometem nenhum tipo de negligência ou indolência. E eu quero dar só uma pausazinha aqui. A indolência é a falta de ânimo, é a preguiça, é a inércia ou indiferença, tanto faz, na realização de atividades ou no comportamento pessoal. Indica moleza, apatia, desleixo e ausência de entusiasmo. Nos identificamos com alguma coisa aqui? Eu, sinceramente, estou perdido aqui. Quantas vezes, irmãos, somos apáticos e desleixados e o entusiasmo foge de nós. Nós vimos para a igreja para adorar a Deus nos arrastando. Mas aquele abençoado, ele toma cuidado para não se contaminar com esse tipo de coisa. O entusiasmo, ele sai de dentro para fora. E a palavra de Deus corrobora isso. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Esses caras não são surpreendidos por nenhuma calamidade repentina. Nada que venha a acontecer os deixará eles surpresos. Não são indulgentes com o pecado, são meticulosos na sua relação com Deus. E por essa razão, Deus se agrada deles. Por que o Senhor vai servir esta igreja? Porque ela sempre procurou se aproximar de Deus. Essas pessoas que irão subir para participar deste banquete glorioso são aquelas que não desanimaram, são aquelas que continuaram, que perseveraram, que não abandonaram o seu status quo de cristão. Vamos para a terceira característica. Eles são perseverantes. Uma palavra que nós conhecemos muito bem nas Escrituras. Mas vamos entender 3 pontos que eu quero ressaltar nesses abençoados. Eles são perseverantes e por isso eles são abençoados. Mas que pontos nós podemos destacar aí? Verso 38. Olha o verso 38 aí, queridos. Se ele vier na segunda vigília, ou vier na terceira vigília, e assim os encontrar, de novo, abençoados são estes servos. Os abençoados, eles são perseverantes, e como características, eles não desprezam a importância do momento. Esse momento é um momento urgente, é um momento único na história, é um momento diferente de todos os demais momentos anteriores a esse. Este momento, ele é único, irmãos. E as pessoas não estão dando importância para ele. E não estão vigiando. A segunda vigília
ela compreendia de 9 horas da noite até a meia-noite. A segunda vigília, de meia-noite às 3 da manhã. Agora, prestem bastante atenção. 2 vigílias difíceis, onde você só pensa em descansar, em dormir. E Jesus usa exatamente essa figura de linguagem para nos mostrar um ponto importante, que a perseverança, ela requer esforço. É no momento mais difícil da nossa vida, é naquele momento onde nós não entendemos muitas coisas, é no momento onde estamos mais apertados por diversas situações, doenças, finanças, não importa o quê. Mas é neste momento que o Senhor Jesus, é agora que tu tem que trabalhar mais, é agora que você tem que tirar água de pedra. É agora, é neste momento. São horários sacrificiais para quem já cumpriu uma jornada longa de trabalho. Nós estamos trabalhando durante toda a nossa vida. Durante toda a nossa vida nós temos perseverado. Desde o momento da nossa conversão até aqui, a gente vem lutando com todas as armas possíveis. Muitas batalhas ganhamos, mas muitas também nós perdemos. Mas estamos aqui. No momento de maior esforço, Jesus lança a mão de uma metáfora para falar sobre as distrações desta vida, que podem ser diversas. Elas podem ser distrações que este mundo nos dá, nos forçando a sair do foco, como pode ser os nossos próprios problemas pessoais, familiares ou de qualquer outra ordem, que também nos tira do foco. Mas Mateus 24:13, ele traz algo forte demais, poderoso demais. O texto diz assim: mas aquele, na minha versão, que suportar, nas outras versões, aquele que perseverar até o fim, esse é que vai ser salvo. Quem é que vai para o banquete, irmãos? Quem é que vai subir? Quem é que vai estar com Jesus lá nas bodas? É quem perseverar. É o que Jesus está falando. Ele elenca 9 sinais e diz para você: observa isso, olha para o tempo que você está vivendo, monitora a sua vida, monitora tudo ao seu redor, para que você não seja pego de forma desprevenida e venha a faltar a este banquete. Porque só sobe quem persevera. É o que o texto diz, e eu vou falar do que o texto diz. Não quero saber de nenhuma filosofia paralela que tem por aí. O texto diz que somente aquele que perseverar até o fim, é esse que vai ser salvo. Olha o verso 39. Mas sabei isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, ele teria vigiado e não teria permitido que arrombasse a sua casa. Aqui, gente, Jesus está dizendo: quem persevera nunca vai ser surpreendido. Quem persevera nunca vai ser pego no contrapé. Jesus aqui lança a mão de uma metáfora reversa, onde ele narra um fato de que o cara não vigiou a casa dele, porque também ele não sabia que hora que o ladrão ia chegar. O ladrão veio com os 2 pés na porta e arrombou a porta dele, porque ele não estava vigiando. Mas o que Jesus queria nos mostrar? Exatamente o contrário. Se nós estivéssemos vigiando, mesmo sem saber que o ladrão, sem saber a hora que o ladrão ia chegar, com toda certeza, quando ele aparecesse, nós reagiríamos. Jesus está mostrando para nós a importância de estarmos atentos. Atentos, irmãos, precisamos estar acordados no tempo que nós vivemos. Da mesma forma como Davi não desprezou lá do seu staff aqueles 200 homens que entendiam dos tempos e sabiam para onde Israel deveria seguir, a mesma coisa conosco. E aqui, queridos, nós vamos para o verso 40 e falo também de uma outra
Um outro ponto para ressaltar. E por isso estai vós prontos também, porque o Filho do Homem vem em uma hora que não penseis. Mais uma vez, o relato de que Jesus vai chegar naquele momento que nós nem imaginávamos ou poderíamos imaginar que ele viria, porque a Bíblia diz: casavam-se, davam-se em casamento, comiam e bebiam, o mundo transcorria em toda a sua normalidade. Não havia nada naquele tempo da volta de Jesus que houvesse alguma coisa diferente, um céu diferente, uma coisa diferente que pudesse chamar a atenção. Não, era um dia normal. E aqui Jesus está dizendo a mesma coisa para nós. Por isso estai vós prontos, irmãos. Porque vai ser na hora que você nem imagina é que Jesus vai voltar. Entendam isso. Os que perseveram estão sempre prontos, mesmo e quando estão sob pressão. Eles não vacilam, permanecem firmes no foco para o qual Deus os chamou. E existe um quadro na Bíblia que nos mostra essa cena, que é o de Neemias, quando ele está reconstruindo a cidade e as muralhas. Todo o povo que estava com ele, em uma mão eles tinham uma arma, e na outra mão eles trabalhavam. Na outra mão estava lá a pá do pedreiro, mas nessa mão estava a espada ou a lança. Estavam prontos. Isso quer dizer que você pode seguir normal com a sua vida, pode fazer aquelas atribuições que Deus lhe entregou. Verdade, sim, mas esteja com a outra mão pronta, irmãos. Precisamos estar prontos, porque o momento ele é urgente. Mas o que significa estar pronto? Vamos lá, o que é estar pronto? Então, o Senhor Jesus me deu alguns textos importantes aqui, por exemplo, Romanos 12, 11. Não sejais negligentes nas atividades, ferventes no espírito, servindo ao Senhor. Cadê a apatia? Cadê a indolência? Né? Cadê o desânimo? O texto diz: não sejais negligentes nas atividades. Quais atividades que o Senhor está falando? Dentro do contexto, são as atividades com Ele, na nossa busca diária da face dEle. Não seja negligente quanto a isso. Seja fervente no espírito e sirva ao Senhor. Romanos 13, 14 diz assim: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não Eu gosto dessa expressão aqui, porque na minha tradução está assim. Na de vocês provavelmente não, mas na minha tradução diz assim: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façam provisão para a carne, para cumprir as suas cobiças. Fazer provisão para a carne, o que é isso? Você faz provisão quando você faz estoque. Quando você vai no mercado, por exemplo, e compra mais de um pacote de 5 quilos para fazer estoque de arroz. E Jesus está dizendo aqui: não faça provisão para a carne, não estoque na sua vida coisas que vão fazer você cumprir as suas próprias cobiças. É o que Jesus está dizendo. E fazemos isso, irmão. Fazemos isso quando deixamos de ler a Bíblia para ver Netflix. Quando resolvemos ir para a praia, quando nós deveríamos estar na igreja com os nossos irmãos. Desculpa, mas é isso. Isso é uma coisa que eu sou, gente. Eu sou muito tradicional. E estou sempre na caixa. Não tenho a menor intenção de sair da caixa. Eu quero ficar dentro daquilo que, como Paulo fala para Timóteo, fique com as coisas que a sua avó ensinou para você, que a sua mãe te ensinou. E eu aprendi assim, irmãos, a respeitar o que a palavra de Deus diz. Eu tenho um compromisso com Deus, é com Ele que eu tenho. Se der tempo para fazer as outras coisas, eu vou fazer. Se não der tempo, eu não vou fazer. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façam provisão para a carne,
para cumprir suas cobiças. Tem muita gente no meio do caminho hoje, porque fez estoque para a sua própria carne. E agora não consegue lutar contra o seu próprio desejo desenfreado de fazer coisas erradas. Efésios 6, 14, verso A, diz assim: portanto, estai firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Essa palavra cingir, nós lemos isso em toda a Bíblia e às vezes não entendemos a dimensão disso. O cinto era como as vestes eram talares, né? As vestes eram talares. Então, para o cara desempenhar uma jornada, uma viagem a pé ou um trabalho qualquer, ele pegava a sua roupa, se levantava e prendia no cinto, para que ele pudesse ter mais agilidade. E o texto diz aqui: estai firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Em outras palavras, lá em Efésios 6, nós vemos a descrição da armadura de Deus e fala do cinto da verdade. A nossa verdade é Jesus, irmãos. Tudo que somos, tudo que representamos nesta terra tem que estar preso nele, para que nós possamos viver uma vida plena segundo o Evangelho, não segundo o que nós achamos. Efésios 5, 15 a 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu sei que vai chocar algumas pessoas aqui, talvez na internet, mas a palavra tolo, como eu já preguei aqui, é sinônimo de idiota. Então, se eu fosse ler esse texto de forma escancarada, eu leria assim: portanto, vede prudentemente que não andeis como idiotas, mas como sábios. Agora, o que caracteriza um idiota? Ele não faz o que o texto diz para ele fazer, remindo o tempo. Remir o tempo é comprar de volta. Ou, em outras palavras, aproveite as oportunidades que Deus te entrega. Deus te dá oportunidades e nós simplesmente as ignoramos. E quando fazemos isso, nos tornamos idiotas. E o texto diz: não seja idiota, seja sábio. Aproveite aquilo que Deus está te entregando. Se você ainda pode ler a sua Bíblia em paz, leia enquanto você pode lê-la. Se você pode ir à sua igreja hoje sem ser perseguido, vá à sua igreja. Comungue com seus irmãos. Não perca esta oportunidade, porque ela vai acabar. Um belo dia não abriremos mais este lugar e centenas e milhares de outras igrejas espalhadas pela terra não abrirão mais os seus espaços. Aproveite a oportunidade que você tem. Todo o texto que nós estamos lendo agora, ele está dizendo para você uma coisa só. Só uma coisa: o tempo que estamos vivendo é um tempo urgente. Não é a hora para brincar. Não é hora para você sacrificar a sua santidade. Não é hora para você desprezar aquilo que Deus está te falando. O tempo é urgente. Jesus vem. Não me interessa se você não acredita, se o cara lá falou. Jesus vem, porque ele disse que viria. E estamos vivendo a última hora da terra. Interessante que os próprios cientistas já começam a perceber isso. Na cabeça deles não entra Jesus retornando, mas mostra para eles que nós estamos no final. Estamos a alguns segundos, segundo eles, no relógio do Apocalipse. Um relógio que foi criado em 1946. E nós estamos hoje nos últimos segundos desta terra. Não sou eu que falo isso, tá? Em todas as reportagens que vocês quiserem ler. Novamente, 1 Pedro 1,13. Portanto, cingindo os lombos, isso dá uma conotação de pressa.
Deixa eu tirar os embaraços. Eu preciso andar mais rápido. Eu preciso ter mais agilidade naquilo que eu faço. Deixa eu levantar aquilo que me atrapalha. Portanto, cingindo os lombos de vossa mente, outra vez, sede sóbrios e esperai até o fim pela graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esses são os abençoados, aqueles que praticam tudo isso que foi elencado aqui. Para aqueles que dizem, mas como eu posso ser assim? Acabei de ler. E li a própria Escritura. E os dissimulados, irmãos? Vamos lá. Versos 54, 55 e 56. Olha o que o texto diz. E eu vou encerrar. E ele também dizia à multidão, quando vedes subir uma nuvem do oeste, imediatamente dizeis, lá vem chuva. E assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis, haverá calor. E assim acontece. E aí, Jesus não perde o embalo. Ele chega e fala, seus dissimulados, seus hipócritas, vocês conseguem discernir a face da terra e do céu, mas não discernis o tempo que vocês estão vivendo. Os dissimulados são ignorantes nas coisas mais importantes e essenciais, que são as realidades espirituais. Consegue discernir os céus, mas não os lugares celestiais. O cara consegue discernir o céu. Oh, o céu de Jesus. Oh. Mas não consegue discernir os lugares celestiais. Sua religiosidade permite apenas que enxerguem as coisas desta terra. Ele só consegue olhar para esta terra. É aquele camarada, tá, que sabe que tem duas cidadanias, a terrena e a celestial, mas resolveu fixar residência na terrena. O céu não importa tanto assim. Um cristão dissimulado, veja bem, um cristão dissimulado é conveniente, vive uma fé superficial e não tem transformação interior. Vivendo em profunda confusão espiritual, em constante murmuração e não tem paz. Não há paz no coração de um cristão dissimulado. Ele não sabe para que direção ele vai. Ele não sabe o que ele vai fazer, porque ele não se importa com o fato de que ele tem que prestar atenção no momento que ele está vivendo. E aqui, queridos, eu vou encerrar a mensagem falando uma coisa que pode parecer forte, mas é preciso. E não se tem como falar de outro jeito. A palavra de Deus diz assim, lá em Mateus 13, 30, naquela célebre parábola daquele camarada, né, que semeia o seu campo, mas os seus serviçais dormem, não atentam, vem o inimigo e semeia o joio no campo. E aí eles descobrem que o joio cresceu junto com o trigo. E aí eles chegam para o patrão e dizem assim, não, pode deixar, a gente vai lá arrancar isso. Negativo. Deixai-os crescer juntos. E aí o texto continua, deixai-os crescer juntos até a colheita. Vai ter a colheita. E no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros, colhei juntos primeiro o joio e amarrai-o em fardos para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. O joio vai ser recolhido primeiro. E quando aqueles fardos enormes estiverem diante de Jesus, ele simplesmente vai riscar o fósforo. E você vai falar assim, poxa, Cleito, duro isso, hein? Sim, tem que ser. Para que nós precisamos acordar, irmãos. Nós precisamos acordar para não fazermos parte desses fardos. E eu vou dizer uma coisa aqui que ainda é mais pesado e mais forte. Não vai rolar uma única lágrima na face de Jesus quando isso estiver acontecendo. Sabe por quê? Porque ele chorou a vida dele inteira por nós. Ele chorou sobre Jerusalém, dizendo, Jerusalém, Jerusalém,
você que mata os profetas e todos aqueles que te são enviados, eu queria juntar vocês como uma galinha faz com seus pintinhos. Ele chorou por aqueles que morreram. Ele chorou por todos aqueles que se desviaram quando os 70 largaram ele. Ele chorou no Getsemane inúmeras vezes. Por nossa causa. Por nossa causa. Quando chegar esse dia, não terá lágrimas nos olhos de Jesus. Ele vai riscar o fósforo. Abençoados e dissimulados estão juntos na igreja. Louvam a Deus e se alimentam da mesma palavra, mas os seus destinos na eternidade estão diametralmente opostos. Ou seja, enquanto um vai para a direita, o outro vai para a esquerda. Não brinque com a sua eternidade. Não despreze os sinais que estão acontecendo. Jesus vem. Busque a Deus acima de qualquer coisa, para que você seja fortalecido para esses últimos dias. Porque precisamos de força para perseverarmos até o fim. E só tem um jeito de você perseverar até o fim, se apegando a Deus. Se apegando a Ele. Em todas as oportunidades que você tiver para se apegar a Cristo, faça isso, porque é a forma como você vai ser fortalecido. Não falte as oportunidades de oração, não falte as oportunidades de comunhão, não falte as oportunidades que Deus te dá, porque senão você vai se tornar palha para alimentar o fogo do juízo. É triste terminar uma mensagem assim. É duro, eu sei. Mas foi isso que Deus falou comigo. Falou para mim, Cleiton. Da mesma forma como todos que estão me ouvindo agora precisam atentar para o tempo que estamos vivendo. Prestem atenção, estamos nos últimos instantes da igreja, neste momento. Daqui a pouquíssimo tempo, o céu e a terra fugirão do Senhor Deus. Estaremos diante da face dele. E aí, meus irmãos, como é que vai ser? Então, eu queria muito que essa palavra penetrasse no coração de cada um, como penetrou no meu. Irmãos, por que está assim? É triste para qualquer pastor, qualquer um, e até mesmo para quem não é, quem é irmão, ver pessoas que estiveram aqui conosco um dia, e de repente você olha as redes sociais, e eles estão lá no sambódromo, fantasiados. Os filhos que nós ministrávamos a eles, a escola bíblica dominical, dando as lições, ministrando a essas crianças, estavam lá fantasiados. É triste você ver irmãos e irmãs com um copo de cerveja dentro de uma boate. Ah, Cleiton, como você sabe disso? A Bíblia diz o seguinte: tudo que está lá no oculto, no escondido, eu vou trazer para cima do telhado. Eles mesmos postam, irmãos. E eu fico me perguntando, Deus, é eu, pastor Reginaldo, pastor Carlos, nós somos culpados, nós erramos aonde? Nos perdoa, nos ajuda. Senhor, essas vidas estão se perdendo, estão indo para o inferno. Pessoas que estavam aqui conosco. É horrível você ter essa sensação dentro de você. Eu quero te dizer, querido, não perca o dom que Deus te deu. Não abandone a tua fé. Não tem nada nesta terra que vale a pena. A alegria é passageira. Nós já sabemos disso. Amém? Vamos ficar de pé?